Meu nome é Carolina, vou estar auxiliando nessa sala hoje. E sejam muito bem-vindos ao segundo dia do 4º Congresso Caipira. Qualquer coisa que eu possa auxiliá-los, por favor, fiquem à vontade, podem me pedir. Estamos na sala com o eixo professor, tema da mesa agora de manhã às 8, função e propósito dos professores e preceptores no ensino médio. Sala 6, 8 horas. Convido a palavra a doutora Andréia Francesineri, que possui graduação em enfermagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, doutorado no programa Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, linha de pesquisa Virologia e Biologia Molecular aplicada à medicina, com foco na epidemiologia da dengue, zika e chikungunya. Mestrado em enfermagem, epidemiologia da hipertensão e diabetes em São José do Rio Preto, também pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Possui graduação lato sensu em mediação de processos educacionais na modalidade digital, pós-graduação em gestão em saúde e pós-graduação em auditoria em saúde. Experiência na área de enfermagem e nefrologia, trabalha na vigilância epidemiológica desde 2005, é coordenadora da vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, de 2013 a junho de 2022, e desde então, coordenadora da vigilância em saúde desse mesmo município. Doutora? Bom dia. Bom dia. Com muito prazer, né, que estou aqui para recebê-los nessa mesa de grande importância, coordenada, né, no nosso congresso, né, o 4º Congresso Caipira. E, nesse momento, é muito importante que a gente lembre mesmo, né, o tema, né, qual que é a nossa função e propósito do professor. Nós estamos dentro de uma faculdade formando profissionais que, embora, né, toda a questão da tecnologia hoje ela tenha esteja transversal, não tem como a gente não incluí-la na nossa rotina, tanto como educadores quanto preceptores, e a nossa rotina de preceptores também, né? Como que a gente associa essas duas funções? Porque você ser um professor, será que a gente também acaba não sendo um preceptor? Não é na prática que a gente vai estar fazendo lá junto com o aluno, mas a gente está sempre orientando, né? Dando a base. E quando o aluno está lá na prática, na preceptoria, o que ele esperava, no que ele teve de base lá, né, aqui na nossa sala de aula, está realmente colaborando, né, levando ele a aplicar o conhecimento em prol do nosso paciente, né, do nosso foco, que é ajudar essa vida humana ali, aquela pessoa que está pedindo ajuda, né? Porque quem procura um médico realmente, né, não está indo muitas vezes lá só para porque não tem a questão estética, né? Tem uma outra questão que também a gente vamos pensar, né? Mesmo as pessoas que buscam por estética tá precisando de uma ajuda, no sentido que não é só beleza, é autoestima, é confiança, é saúde mental. Então a gente tem que também olhar esse outro lado. E aí eu convido, né, o professor Edivan Rodrigo de Paula Ramos, né, professor associado, coordenador do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná, de Toledo, a estar falando, expondo um pouco sobre essa questão, né, a função e propósito dos professores e preceptores no ensino médico. Falar um pouquinho do currículo dele. Me desculpa, vem cá, vem aqui comigo um pouco. Né, o professor Edivan, ele é farmacêutico, bioquímico, graduado pela Universidade Federal do Maringá, mestre e doutor em farmacologia, professor associado do curso de medicina da Universidade Federal do Paraná, do campus de Toledo. É professor do programa de pós-graduação estrito sensu em bioquímica e biologia molecular da Universidade do Paraná. Atualmente, coordenador do curso de medicina dessa mesma faculdade e coordenador do núcleo de escolas médicas Teste de Progresso Novo Sul. Muito bem-vindo. O senhor tem 15 minutos, né, para a exposição e estamos muito ansiosos por isso. Bom dia. Muito obrigado, né, agradecer o convite e, acima de tudo, a recepção muito calorosa. Tive até a felicidade de rever ex-alunos de 2008, 2009, né? 2006, no tempo passa. Eu vim, né, recebi com bastante
entusiasmo essa proposta para falar, e eu vim falar aqui com a visão do coordenador de curso, tá? Até para complementar com o meu colega que fala depois, porque o coordenador, ele vê o professor e o preceptor como um bombril, né? 1001 funções ali, e eu acho que é importante a gente ter essas duas visões. Eu fui coordenador do curso de Medicina na Universidade Federal de Sergipe, e quando fui redistribuído para a Federal do Paraná em Toledo, assumi a coordenação do curso, passou um período, voltei para a coordenação. Não porque eu goste muito, né? Mas é porque é desafiador, a gente precisa. E como coordenador, eu gosto sempre passei a refletir um pouco mais na tomada de decisões e na visão dos problemas e na tomada de decisões no sentido de direcionar os docentes, né? Então, eu sempre coloco essa questão da relatividade. Tem um colega meu que, inclusive, é da região de Votuporanga, e ele usa uma frase que eu uso muito com os professores e alunos, é que tudo é muito relativo, né? Um fio de cabelo na sopa é muito, mas na cabeça é pouco. Então, esse olhar da gestão para o professor, é importante você passar para o professor para que ele entenda por que em algumas situações a gente precisa tomar algumas decisões. E dentro dessa reflexão, de ponto de vista, antes de falar das funções, eu gostaria de contextualizar 2 currículos, que eu acho que é bem conhecido, né? A gente tem um currículo que foi estabelecido depois do relatório de Flexner, né, em 1910, que perdurou todo o século passado, mas que eu acho difícil vocês não se identificarem ou conhecerem alguém. Que é aquele currículo mais biomédico, um currículo estático. As disciplinas, elas são independentes, elas não se comunicam. A gente entende que a bioquímica é bioquímica, a farmacologia é farmacologia, a cardiologia, cada um faz do seu jeito, da melhor forma possível, chega lá no final, a gente junta tudo e produz um bom profissional. É um currículo fragmentado, né, em ciências básicas, muito forte, né, desenvolvimento clínico. E a preceptoria, que está aqui, ela sempre foi, nesse currículo, muito voltada para a pesquisa médica, né? Fica muito claro nesse currículo a dicotomia entre teoria e prática, eles estão muito evidentes, né, e muitas vezes não se falam, e o foco é a doença. Eu tenho a doença, vou procurar cura, etc. Nesse modelo aqui, a gente tem que se formar bons médicos, nós vamos ter uma boa assistência, e a rede vai funcionar, e o paciente vai ser bem atendido, né? Eu coloquei a DCN 2014, que é a que está vigente ainda até se homologar, né, se publicar a nova, né? Mas é uma DCN que traz um currículo diferente, generalista, com uma visão integrada de interdisciplinaridade. Aí eu destaquei alguns eixos, essa transversalidade, os temas, né? Educação em saúde, gestão, a parte biológica, em espiral, que os temas não morrem, eles têm que ser revisitados durante a formação do aluno, um médico que tenha desenvolvimento de responsabilidade social. A gente passa a não ter mais aquela inflexibilidade, agora a gente tem que valorizar o contexto local, né? 10% da nossa carga horária tem que atender a região, as necessidades da região. A prática, junto com a teoria, e muitas vezes vem antes, né? Como é bom trabalhar com problematização. Eu sou um professor que defende muitas metodologias ativas dentro das suas limitações, traz o aluno como protagonista, né, ou pelo menos ao lado ali para o desenvolvimento do seu conhecimento, e o foco agora passa a ser o paciente. Então, veja, por que é importante colocar essas 2 situações? Porque eu tenho professores que ou são formados naquele modelo antigo, ou são professores que são formados no modelo novo, mas gostam do modelo antigo. E a gente precisa entender essas diferenças. Eu não posso, às vezes, promover um programa de desenvolvimento docente, um curso, e desconsiderar que eu tenho um professor que ele tem um olhar mais para um currículo biomédico. Vou dar alguns exemplos durante a confecção aqui.
Propósito do professor e preceptor. Eu confesso que fiquei em dúvida ali, se era o propósito da instituição com isso ou é o propósito do professor. Na sua fala, eu acho que eu fui para o lado certo. Gente, docente e preceptor tem que ter o mesmo propósito no curso. Tá? O propósito deles é produto. Nosso produto é formar médicos. Então, médicos competentes dentro daquela, né, conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí destaquei alguns pontos, né? Aspectos éticos, atendimento humanizado e personalizado, com empatia, comunicação, trabalho em equipe multidisciplinar, enfim, capaz de atender às necessidades de saúde da sociedade. Propósito, as funções são diferentes, mas eu tenho que chegar no mesmo propósito. Tá? Nós tivemos a última visita da CAMEM, antes do reconhecimento, e aí, na reunião com os professores, os membros da CAMEM perguntou, me dá o objetivo, um perfil de egresso. Então, alguém colocou. Quem é do internato? Levantou a mão. O que vocês fazem no internato para chegar neste perfil? Quem é do ciclo clínico? O que vocês fazem no ciclo clínico para chegar neste perfil? E quem é do ciclo básico? Então, ficou muito claro ali que o propósito tem que ser o mesmo para todos. Agora, a forma como cada um, a função de cada um trabalhar, vai diferir de acordo com a realidade. Essa parte aqui de empatia, trazer uma experiência que a gente faz com os alunos quando eles entram no curso. Eu peço para os alunos trazerem, olha, vocês vão trazer uma pessoa muito importante da vida de vocês. Traga a foto, e são turmas de 30 alunos, e aí eles vão lá e falam um minutinho, olha, essa aqui é minha mãe, ela é muito importante por isso, essa aqui é minha avó, ela que cuidou. E alguns se emocionam muito. E aí eu coloco, como que vocês gostariam que um médico atendesse essas pessoas? E aí é uma choradeira, enfim. Então, a partir de hoje, vocês vão iniciar a graduação procurando se formar como médicos que vão atender essas pessoas. E isso é ter empatia. Dá resultado até um certo ponto, você tem que ficar renovando essa dinâmica depois, né? Bom, em relação ao docente, a gente tem aí várias funções, eu fui colocando, né, algumas, inclusive, que a gente aplica lá no curso, mas alguém vai me criticar aí, transmitir conhecimento. Tá? Me desculpe, é uma visão minha. O professor eu sou um professor que gosta de metodologias ativas, eu adoro isso aqui, trabalhei com PBL, estou no TBL, enfim. Mas o professor de medicina, ele transmite conhecimento. Porque tem uma frase que vocês já ouviram, é na prática que se aprende. Então, o professor de medicina, ele é uma referência ambulante, porque ele tem no seu consultório, na sua prática, casos e situações que o aluno não encontra no livro. Então, quando a gente faz um programa de desenvolvimento docente, algum curso, nós colocamos muito para o docente. Você traz a sua realidade, você concatena isso com a teoria, porque senão o aluno pega só o livro e estuda. Aí a gente não tem nem como discutir ensino EAD, etc. Então, o professor, independente do método que ele trabalha, ele é, sim, um transmissor de conhecimento, na minha visão. Respeito quem não gosta muito desse termo. Tá? Quando a gente fala de metodologias ativas, a gente entra, claro, né, o aluno vai desenvolver e eu vou facilitar, vou mediar esse caminho. Ele orienta o desenvolvimento de habilidades. Né? Não tem como eu transmitir uma habilidade cirúrgica para você, né, um cirurgião, eu preciso orientar e o aluno tem que desenvolver isso. Estimular as atitudes éticas e profissionais, e aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o professor passa a ser um exemplo. Eu tenho um amigo, muito amigo, é professor do curso, é um neurologista, e ele gosta de uma cervejinha, mas ele não toma cerveja em posto de gasolina, não toma cerveja em restaurante, e ele só toma cerveja dele na casa dele, no domingo em que ele não tem plantão, não está responsável por nada. Porque ele fala, eu não quero que ninguém me veja tomando uma cerveja em um posto de gasolina ou numa lanchonete ou coisa parecida. É uma conduta, a gente respeita, pode, mas o aluno acaba vendo o professor como uma referência. Né? Tem que estimular o pensamento crítico. A gente não pode ter a bibliografia hoje, inteligência artificial, enfim, traz uma série de coisas, muitas delas é uma porcaria,
Então, eu preciso ensinar o aluno a ter um pensamento crítico, a ler e discordar. Não é porque está escrito ou foi publicado que é algo bom, né? A pesquisa tem que ser inerente, né? Tem alguns colegas lá que falam assim, mas médico não sabe. Eu falo assim, olha, eu não conheço ninguém que saiba pesquisar mais que médico. Você pega o paciente com um problema, você levanta as informações do paciente, você cria hipóteses, você vai ter ferramentas para chegar a um diagnóstico, seria uma metodologia clínica, laboratorial, de imagem. Você tem os resultados, você fecha a sua conclusão, se confirma ou não as hipóteses. Isso é pesquisa. Todo médico faz pesquisa nas suas consultas. Então, isso tem que ser fomentado. A gente coloca muito isso para os docentes. Tá? E tem que ter raciocínio clínico. Tá? Aí o preceptor também tem uma função importante. Avaliar o desempenho do discente. Esse fórum ontem discutiu, não, né, vou pegar os dois eixos aqui, né, realizar e fazer as devolutivas e o feedback. Palestras interessantes, houve o debate. Aqui, se tem muita ciência produzida, se atualiza muito, os debates são constantes. Ele tem que pesquisar também, não é só incentivar a pesquisa. Curricularização da extensão. Vou ter que desenvolver atividade extensionista, isso é uma função do docente. Participar do desenvolvimento curricular. A primeira conferência que eu participei ontem foi de inteligência artificial. Curriculariza ou não curriculariza? E isso é uma discussão relacionada ao currículo. E quem melhor que o professor que vai estar executando o currículo? Apoiar o bem-estar do estudante. Tá? Também foi discutido isso ontem. Algumas pessoas, olha, o estresse é muito grande antes de um OSCE, o estresse é muito grande num PBL, eu tenho feito isso, eu acho que isso também faz parte, é inerente à função docente. E participar da gestão. Eu acho que todo docente deveria estar na coordenação do curso em algum momento, porque muda a sua visão e você passa a entender uma série de coisas. E talvez, se a gente, claro que não vai ter oportunidade. Mas o curso não se resume à coordenação. O curso se resume a uma série de instâncias colegiadas. NDE, Comitê Setorial de Pesquisa, de Extensão. Né? Então, a gente pode inserir esses docentes em várias. O preceptor. Eu entendo que o preceptor ele tem a finalidade principal de estreitar essa distância entre a teoria e a prática. Né? O preceptor, ele deve gerar confiança e segurança. A partir dali é o aluno que vai desenvolver, mas ele tem que estar num ambiente seguro. Tá? E como coordenador eu vou falar muito disso. Não adianta eu promover um desenvolvimento docente e criar uma situação estressante para o docente. Alguém ontem citou na palestra, o professor médico ele é um parafuso, se você apertar ele espana. E é verdade. Então, a gente, por isso o primeiro slide, eu preciso ter um ponto de vista, um equilíbrio, né? Por isso que os asiáticos vivem mais, né? São mais tranquilos, porque eles pregam muito essa questão de equilíbrio. Desenvolver competências mínimas, ele também é um docente ali, porque se chegar no internato e não desenvolveu lá atrás, precisa, no internato, corrigir isso. Não sei se vocês concordam. Na pandemia, não teve ambulatório. Nós tivemos uma turma que foi péssimo quando voltou para o presencial no internato de GO. Então, teve que resgatar, desenvolver. Né? Ensinar a clinicar, a praticar a medicina. Consultar o paciente, fazer o plano diagnóstico, terapêutico, acompanhar a evolução, comunicar com o paciente. Isso nem sempre é visto na sua integralidade lá atrás. Avaliação do desempenho, funcionar como um mediador, um facilitador. Eu deixei aqui destacado algumas, né? Foi minha aluna, eu sempre falava, olha, bom profissional é um bom observador, né? Eita, já? Por que está descrito, por que está grifado? Porque são funções docentes também, tá? Supervisionar, desenvolvimento pessoal profissional, aqui a gente entraria na parte de tutoria, de mentoria, né? Apoio emocional e motivacional e avaliação curricular. Como é que todos os docentes têm isso? Não, nem todos os docentes. Então, a gente tem que promover a formação continuada de desenvolvimento. Isso é fácil? Não. Eu tenho docentes não médicos e médicos.
Já é uma situação. E eu tenho o preceptor que é médico, mas não faz parte da universidade. Eu não tenho tanto controle, não tenho como... E tenho o docente que é médico e também é preceptor e faz parte da universidade. Esse eu tenho uma gestão maior. Tá? Então, assim, como promover o desenvolvimento docente de preceptor diante dessas diferenças? Né? Primeiro, ele precisa entender que a função dele está relacionada dentro de um processo. Então, eu preciso inserir ele no processo. E como fazer isso? Eu vou pedir um minutinho só mais, tá? Eu trouxe aqui só uma realidade, para finalizar, da Universidade Federal de Toledo. Então, Toledo é uma cidade com 150 mil habitantes, um IDH fantástico, impulsionado pela agroindústria. Esse aqui é um bioparque, a Prate Dona Dulce, que é a maior indústria de genética do Brasil, doou, né, criou esse bioparque, fez o prédio e doou para a Universidade Federal do Paraná. Nós temos uma estrutura física grátis, doada, assinada. Tá? Uma cidade maravilhosa. Quem que é médico aqui e que tem consultório? Qual que é a sua formação? É a especialidade? Cardiologista. Mestrado ou doutorado? Tem doutorado. O senhor gostaria de ir para Toledo para ganhar R$8.000 para dar aula na Federal do Paraná, largar tudo do seu consultório e lá dar aula para a gente e se estabelecer lá na cidade hoje? Talvez sim. Opa, então já consegui. Oi? É uma coisa rara. É isso que eu quero colocar. A gente coloca um curso no interior, um enfermeiro que fez o doutorado, o mestrado, ele vai, um farmacêutico vai, um biólogo vai, um fisioterapeuta, um médico vai. Não. Mas o curso de medicina eu preciso de médico. Ou eu vou pegar médico da onde? Da cidade. Vou bater no consultório de porta em porta pregar médico. Que pode ser médico com aquela formação anterior, que não tem mestrado, que não tem doutorado, mas eu preciso dele para fazer o curso. Tá? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que acho que é importante dentro desse processo. É o último slide. Tá? Determinar o perfil dos docentes e preceptores. Da onde você veio, qual que é a tua formação, é PBL, não é, antigo? Eu preciso entender para promover. Não adianta eu chegar para o professor e começar a falar de integralização, etc. O médico, vocês me desculpem se eu estiver errado, mas a minha experiência diz o seguinte: ele não gosta de um ambiente desconfortável para ele. Se começar a falar coisa que ele não entende ou que ele acha que não vai ser importante, ele espana, ele vai embora, tá? Não participa. Então, a gente precisa inserir no processo. O que eu passo para os professores médicos lá é: você é um médico professor no seu consultório, mas você fez um concurso para professor, não para médico da universidade. Então, aqui você é um professor médico. Quantos congressos você fez de educação médica nos últimos 3 anos? Nenhum. Então nós estamos dando a oportunidade de promover um curso que, sem você sair, ter que fechar o seu consultório, etc. Vamos? Vamos. Ele vem. Professor da área básica para medicina. Eu sou farmacologista, eu suei muito. Dei aula para você. Tinha ótimas avaliações, enfermagem, farmácia. Quando eu entrei na medicina, um médico falou: a tua aula é muito boa, mas não para medicina. Eu tive que aprender a dar aula para medicina. Tenho que chamar o pessoal da básica também. Os professores precisam... Lá nós temos médico no Comitê Setorial de Pesquisa, de Extensão, no Núcleo de Desenvolvimento Docente, são 5, tem que ser 3 médicos. Eu não posso deixar um curso de medicina ser decidido por outros profissionais, com todo o respeito. Tá? Colegiado, nós fizemos áreas transversais, mas no sentido assim, não tem mais área básica. Eu tenho lá cirurgia. Tem o professor da anatomia, faz parte com os professores da cirurgia. Porque daí eles trocam, um verifica a necessidade do outro e acaba também estimulando os professores médicos. Coordenadores dos períodos, cada semestre tem um professor, eles são do ciclo básico, a gente colocou médicos também para coordenar, para entender como é que funciona o ciclo básico e opinar. GO e pediatria, nós temos 6 docentes cada. A orientação é direta no internato, mas nós nós pedimos que eles se revezassem e dessem aula também no ciclo clínico, para eles entenderem como que funciona o ciclo clínico, né, essa integração. E da área básica, nós fizemos eu, né, fui o iniciador, dividi a carga horária. 4º período tinha 160 horas de farmaco. Eu dava lá psicofarmacologia, ele chegava no 8º período, nem lembrava nada, não entendia lá atrás porque não tinha. Então, nós passamos até o básico, a farmacologia básica, e depois ela foi dividida e inserida nesses módulos. Tá? E o teste do progresso foi um grande divisor de águas, ajudou muito. Gostaria de comentar, mas estou sem tempo. Tá? E só deixar aqui essa mensagem que eu gosto muito,
que para os docentes, né, ninguém caminha sem aprender a caminhar, a gente aprende a fazer o caminho caminhando. Então, o desenvolvimento docente é no dia a dia. Essas discussões são importantes porque trazem experiências. Tá? E também falo que o futuro da medicina passa por nós, porque quem vai cuidar dos meus filhos é os médicos que eu estou ajudando a formar. Então, desanima, mas a gente precisa entender que a qualidade da formação médica passa pelo desenvolvimento docente e atualização. Desculpe o tempo, estourar o tempo, tá? Mas essa seria, então, a minha fala hoje. Bom dia. Muito obrigada, doutora Edivan. Tem um monte de perguntas para depois. Muito interessante a gente... Bom, é um universo. Se a gente começar a falar, nós vamos ter aí os nossos minutos de discussão. Eu acho que a gente vai poder clarear muitas dúvidas que a gente tem, porque acho que tem muita gente aqui que é professor e preceptor ao mesmo tempo, e essa dificuldade que você mesmo falou, de ser só médico da instituição, sem o vínculo, que é só preceptor, então tudo isso a gente vai levantar depois. E agora, né, quero chamar para fazer a apresentação o professor Flávio Augusto Naum, graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília, residência médica em Hematologia e Hemoterapia pela Santa Casa de São Paulo, mestrado em Medicina, com área de concentração em Hematologia pela Universidade de São Paulo, e doutorado em Medicina Interna pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, em 2006. Pós-doutorado em Hemoglobinopatias pelo... não sei falar inglês direito, mas North Midlands, Universidade da Inglaterra, e Royal London Hospital, na Inglaterra também. Atualmente é coordenador clínico da Academia de Ciências e Tecnologias de Rio Preto, diretor do Instituto Naum de Hematologia, professor do curso de Medicina da Faculdade Faceres e consultor em Hematologia do Laboratório UltraX. É autor de 5 livros e dezenas de trabalhos na área e tem experiência clínica e de ensino em hematologia, hemoterapia e transplante de medula óssea, atuando principalmente nos seguintes temas: anemias, com ênfase em hemoglobinopatias e talassemias, distúrbio do metabolismo do ferro, citologia hematológica de sangue periférico e mielograma, além da educação em saúde e medicina. Muito obrigada, tenho o prazer de recebê-lo e pode começar a sua explanação. Bom dia a todos. Obrigado pela introdução. Acho que é texto do Lattes, né? Não sabia que ia ser usado. Mas, assim, primeiro, queria agradecer muito a organização do evento pelo convite, né? A gentil apresentação, ao colega que me precedeu, né? Que a gente se conheceu agora há pouco, o professor Edivan, e a ideia é colaborar com essa mesa. Eu fiquei contente porque o meu conteúdo, em muitos momentos, está muito alinhado com a sua colocação, né? De uma visão assim um pouco mais moderna, mais pragmática da função do professor e do preceptor nos dias de hoje. Então, lógico, aqui a intenção, porque é um tema bastante amplo, né? Nós temos pouco menos de 15 minutos. Então, a ideia é só levantar e pontuar algumas questões, porque certamente depois na discussão a gente consegue destrinchar isso da melhor forma e da forma mais adequada para cada um de vocês que está frequentando essa mesa. Então, deixa eu ver aqui. Oi? Ah, você tem aí. Obrigado. Professor preparado é outra história, né? Aí. Bom, primeiro, em geral, função, né, e propósito de professores, preceptores, aqui, logicamente, focado no curso de medicina. Então, isso, lógico, professores, preceptores são essenciais na formação médica, mediadores de teorias e práticas, né? O professor Edivan já colocou
a importância da gente pensar isso como algo sempre integrado e não separado, e também, ainda, né, usando aqui a palestra anterior, lembrar que o professor molda a atitude e o comportamento profissional do aluno futuro médico. Então, nessa aula, o que eu vou trazer é alguns pontos para a gente analisar o papel do professor no ensino médico nas diferentes etapas desse curso, discutir a influência dos professores no desenvolvimento de competências e estimular a reflexão sobre práticas docentes, e certamente na discussão, né, a gente vai fazer isso. Primeiro, então, o foco é na formação integral, né? Não é numa formação teórica, fragmentada, é uma formação que consiga fazer com que o aluno desempenhe de forma adequada o conhecimento que ele adquiriu, as habilidades, as atitudes. Além disso, competência técnica, habilidades interpessoais, a questão de comunicação, de trabalho em equipe, que hoje é fundamental, e o compromisso ético com a profissão, né? A gente tem visto um problema sério nisso daqui, depois que os alunos se formam, e às vezes pela falta de um norte, de um exemplo, eles acabam achando que podem fazer qualquer coisa, né? E não é bem assim. Então, o papel do docente como facilitador, essa questão da facilitação do docente, é algo que a gente trabalha ao longo do curso, até para moldar o docente nesse papel, que nem sempre é muito confortável para ele. Então, ele vai guiar os estudantes na construção de conhecimento, criar um ambiente que estimule curiosidade, o pensamento crítico, que essas duas coisas são essenciais na formação médica, e que aqui já tem uma figura que mostra mais ou menos a tendência hoje, não é bem aquela sala de aula tradicional, isso aqui cada vez menos a gente vê, e vê algo mais assim, né? Uma dinâmica um pouquinho mais integrada, um pouquinho mais dinâmica mesmo. Bom, no ciclo básico, porque a gente ainda tem uma certa divisão, embora não tem mais aqueles muros que antes tinham, né? Você ia lá para o laboratório de patologia e praticamente, ou de histologia, aí você praticamente tinha que pular um muro para chegar na parte clínica no ambulatório. Não se falava, né? Então, hoje não é bem assim. Mas, de fato, ainda existe necessariamente uma divisão do ciclo básico, por exemplo. O ciclo básico, o foco, acaba sendo um pouco mais teórico, né, na compreensão e facilitação de conceitos fundamentais dentro das disciplinas que constam nesse ciclo básico, e importante já ir, enquanto a gente procura esse objetivo, procurar sempre integrar a teoria com a prática. Porque é importante pensar, em já ir preparando esse aluno para a etapa clínica que vai chegar. Então, se vai, né, ensinar um conceito de fisiologia, um conceito químico, já é importante dizer para aquele aluno, é importante que o aluno enxergue onde que isso aí vai ajudar na formação dele. Eu sou formado no currículo tradicional, não peguei metodologia ativa. E é isso mesmo, lá pelo 3º ou 4º ano eu já tinha esquecido a maior parte das coisas que eu aprendi em histologia, em bioquímica. Ficava desconectado. Então, hoje não, a gente precisa lembrar de já fornecer esse elo, uma prévia para o aluno do que ele vai aprender. Estimular o raciocínio clínico já nessa etapa inicial, né? E nisso metodologia ativa ajuda bastante. Criar um ambiente acadêmico que incentiva, deixa o aluno mais livre, né, para fazer pergunta, para exteriorizar a curiosidade dele, e no momento em que a gente vai oferecer para ele
uma resposta, ou vai ensinar para ele como ele vai conseguir aquela resposta, que essa solução seja baseada em evidência. Né? Que a questão de, no mundo em que a informação está muito acessível, a gente tem que treinar o aluno a buscar aquilo que é mais confiável. E aí, aqui eu tenho 2 imagens daqui mesmo, né? da Faceres. Aqui, primeiro, uma mesa numa sessão de PBL, e aqui uma sessão de TBL, porque no momento a gente tem essas 2 metodologias correndo, e ambas entre o ciclo básico e o ciclo clínico. Então, metodologia ativa ajuda bem do que aquele formato tradicional de sala de aula. E aqui isso aqui eu fotografei uma lousa numa sessão de PBL. Vejam, era uma sessão de PBL de uma etapa do 2º ano, ou no máximo 3º, sobre fratura, ortopedia. E eles conseguiram, os alunos, desenvolver um mapa mental nesse tema, que é difícil, né? Fosse uma insuficiência cardíaca, é mais fácil você fazer, né? Uma insuficiência renal, uma proteinúria, alguma coisa assim, é fácil. Fratura não é, né? Então, lógico que os alunos não conseguiriam fazer isso tudo sozinho. Por trás disso, teve um professor facilitando, não fazendo para eles, mas orientando, né? A divisão do conhecimento, as conexões em várias escalas, num contexto que às vezes não é tão próximo assim do aluno. Então, mais um reforço da questão da metodologia ativa aqui. Aí, no ciclo clínico, algumas coisas permanecem parecidas, outras já começam a mudar um pouco. Aqui a gente, de fato, precisa conectar para valer a teoria com experiência prática. Já começa aquela aplicação mais prática. Isso pode ser por tutoriais, simulações, é onde entra a questão de simulação, discussão de casos clínicos, seminários, né, tudo isso para conseguir aplicar conceito em contextos reais de trabalho, contextos propostos num impresso de um caso clínico, ou num laboratório de simulação, num laboratório de habilidades, você acaba simulando um contexto mais real nesse momento. Muito importante, né, a discussão de casos clínicos é uma atividade poderosa no curso de medicina, em todo o curso de medicina, né, desde o 1º ano até o 6º. Porque você coloca um cenário, né, potencialmente bem realista, e isso estimula o pensamento clínico, crítico dos alunos a analisar situações já com uma certa complexidade e a tomada de decisões fundamentais. Então, nesse momento, nessa situação de complexidade, é o que o professor Edivan colocou. Às vezes, o caso clínico que um médico traz, ou que ele auxilia na discussão, é diferente do que está escrito no livro. Ele vem mais complexo, porque no livro você está vendo uma doença. O paciente chega com aquela doença que está no livro, que é o foco da aula, e mais umas 3, né? Que uma interfere no contexto da outra. Então, aqui começa a ter essa noção um pouco mais forte. E, por fim, no internato, aí, modelo prático de conduta profissional. Aqui, eu acho que mais do que nunca, o professor começa, além da função de preceptor, de professor, ele precisa lembrar que naquela hora ele é um exemplo para o aluno, porque o aluno vai estar vendo ele em ação, né? Ele vai estar acompanhando aquilo. Então, o professor atua como um exemplo de conduta ética e profissional. E essa é a hora que não pode ter escorregão desse lado, né? É hora de ensinar como as coisas são feitas, os limites da sua atuação, o respeito assim ao paciente, a condição dele. Essa é a hora, né? Além de aproveitar e orientar sobre normas e práticas no ambiente clínico, se pode fazer o que não se pode fazer num ambulatório, numa enfermaria, num centro cirúrgico, né? Então, esse lado é muito importante o professor exercer no internato. E, lógico, supervisionar, né? Então, aqui
especialmente questão de procedimentos, o aluno ele vai aprender aquilo, e algo que ele nunca, às vezes, fez um boneco no máximo, né? Então, precisa o professor estar do lado, supervisionando aquela ação, aquela construção de conhecimento de um procedimento prático. E, nesse momento, vai se formando uma identidade profissional sólida e comprometida com a ética médica. Também aprimorando, né, as habilidades clínicas, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, com as práticas supervisionadas. Então, o aluno está lá na emergência, vai fazer uma intubação, não pode, né, ficar sozinho, vai pegar um acesso. Então, a supervisão aqui é bem importante. E é o momento de resgatar os conhecimentos teóricos num ambiente, né, no melhor ambiente possível. O paciente está ali na frente, né, com o problema claro, e aí você, enquanto professor, né, o preceptor ensina ou ajuda ali a conduta, aproveita para resgatar os conhecimentos anteriores. Aí os alunos começam a perceber a importância de ter aprendido aquilo no primeiro ou no segundo ano, e agora no quinto ou no sexto aplicando. E, nesse momento, aproveitar para desenvolver outras habilidades, como principalmente comunicação, trabalho em equipe, são essenciais para a atividade médica, né, em serviços de saúde públicos ou privados. E a importância do feedback, né, ao longo de todo o curso, mas eu acredito que nesse momento do internato ela é fundamental, porque o preceptor tem a chance de ver o aluno como ele se porta no atendimento de um paciente real. E nesse momento é o melhor, eu acho, né, o melhor momento para um feedback construtivo, para identificar áreas de melhoria e reforçar aquilo que ele foi muito bem. Porque a chance disso fixar no aluno, do aluno perceber exatamente onde que tem falhas, né, gaps que ele precisa preencher no contexto de um desempenho real, né, de um paciente, isso fixa muito mais para ele. Então, o feedback é importante ao longo de todo o curso, mas no internato eu acho que é fundamental, né? E os desafios, para finalizar, os desafios na supervisão. Então, o professor Edivar colocou os desafios do médico. O médico, enquanto médico, de repente ele tem que ser professor. E às vezes ele tem que sair de um papel e entrar no outro. Isso nem sempre é fácil. Às vezes, no exercício da profissão, por exemplo, ele não é só professor, né? Então, pode ser que ele tem que olhar a carga de trabalho desse médico. Às vezes passou 24 horas, vocês em plantão, no outro dia ele está lá para fazer alguma função na faculdade e não está no melhor estado, e a faculdade, às vezes, começa a aumentar as funções e, fora daquilo, ele também está sobrecarregado. Então, isso, né, precisa ser pensado. Isso aqui é fundamental, a adaptação a novas formas de ensino. A gente percebe mesmo, é um desafio nesse ponto, né, do professor, do médico, aqui falando mais o médico. Os profissionais de áreas básicas, eles acabam tendo mais facilidade em abraçar, né, essas novas formas, metodologias de ensino, mas o médico nem tanto. Alguns sim, outros não. Então, precisa de capacitações, de atividades de desenvolvimento, em paralelo à função que ele faz. E, daqui para frente, a gente vai precisar conviver com isso, né? Inteligência artificial, ChatGPT, fontes de informação, não adianta ir contra isso, é uma realidade. A gente precisa saber como, né, tocar o barco, orientar o aluno. Aqui estou falando, né, do aluno se informando e tomando, às vezes, condutas, se baseando nessas ferramentas novas, mas a gente não pode também se furtar a responsabilidade de orientar nesse contexto. E, com isso, encerro, agradecendo mais uma vez o convite, fico à disposição para perguntas. Obrigado.
acho que, né, nessa formação das metodologias ativas, acho que essa disposição nossa não está muito adequada, né? Eu acho que a gente poderia tentar fazer um semicírculo aqui, pelo menos de frente com o pessoal, formar uma rodinha. Mesmo que... Quem nunca bagunçou uma sala de aula para fazer isso, né? Bom, então, dando continuidade, né, à nossa mesa, gostaria, né, de abrir para as perguntas, colocando que é obrigatório o uso do microfone, porque está sendo filmado, e os debatedores devem solicitar também que a gente faça, né, que todo mundo se apresente, com o nome, cidade que é, instituição, e, né, podemos tirar fotos, tudo, né, fazer um grupo de WhatsApp, e a gente pode caminhar com mais. Isso mesmo. Então, está aberto as questões. Quem gostaria? Bom dia, eu sou Luiz Henrique, da Uniara, Araraquara. Obrigado pelas colocações de vocês. Eu trabalho com área básica, né, eu sou fisiologista, então a gente trabalha com os alunos nos 3 primeiros semestres na faculdade. E eu acho que, a gente estava até discutindo isso ontem também, eu tenho notado na hora que o aluno chega lá na preceptoria, ele já tem, como preceptor lá na frente, principalmente no ciclo do clínico para frente, ele já tem uma vivência dentro da faculdade, já construiu uma parte de conhecimento, mas quando ele chega, né, primeiro e segundo semestres, ele traz muita bagagem, e eu tenho notado assim, um ponto em que a gente às vezes não usa isso do aluno, não usa a experiência que ele traz, né, ignora um pouco essa formação que eu acho que é importante, subestima isso, e o aluno também, pelas facilidades que a gente tem hoje de tecnologias, eu tenho percebido que a curiosidade tem sido uma coisa que está difícil de encontrar neles, né, no começo. Então, não sei, gostaria que vocês comentassem alguma coisa isso no contexto de preceptor e professor também. Então, a maneira de engajar esse aluno, a maneira de trazer para ele motivações, fazer com que ele enxergue motivações intrínsecas, porque, na minha opinião, a hora que ele engaja e tem essa motivação intrínseca, o autoconhecimento e a autoconfiança acabam aparecendo, e isso vira um feedback positivo que eu acho que ajuda muito nesse processo. Depois você... Bom, esse é o desafio dos desafios, né? Você, como motivar o aluno ao longo do curso, aí atrás daquela informação, a se envolver, na verdade, né, com o aprendizado. Isso é difícil hoje em dia. Eu tenho para mim que, primeiro, em termos de metodologia, metodologias ativas propiciam mais esse tipo de ambiente do que tradicional. Então, uma sessão de PBL, um seminário, discussão de um caso clínico, eu acho que assim, o que ajudaria sempre é usar uma metodologia ativa, usar um gatilho clínico, então um caso real, e esse caso tem que ser muito bem construído, né, para discutir isso. Nem sempre é fácil, né? Tem que ser feito, às vezes, a várias mãos, dependendo do que a gente quer extrair ou despertar no aluno. Não, às vezes, o médico participa, mas não só ele. Às vezes, o fisiologista
também adapta aquele texto, dependendo do momento do curso e o que a gente quer que ele aprenda. E eu só para finalizar, uma vez eu participei de uma mesa de educação médica de um congresso da minha área, de hematologia, um congresso americano. E aí a pessoa ela tinha que ensinar os alunos, a disciplina era mesmo hematologia, mas o que eles queriam ensinar era interpretação de exame. Lá um hemograma para, né, como é que vê série vermelha, leucócitos, plaquetas. E o que eles fizeram? Era uma sessão de PBL, né, e conseguiram autorização para que o caso clínico, ou melhor, a amostra que fosse ser analisada, fosse coletada de um dos alunos. Então, o aluno coletou do outro, aí pronto. Envolveu a turma toda, porque todo mundo queria ver o que ia dar no sangue do colega, né? Foi todo mundo para o laboratório, aquela questão integrada, né? Então, saíram da sala de aula, foram para um ambiente de treinamento, com equipamento ali, passaram, enquanto os resultados iam ser, o professor ia explicando, e a turma envolvida. Então, foi uma sacada interessante para despertar a curiosidade. Então, a gente precisa também, às vezes, ter um pouquinho de criatividade nessa hora. Oi? Uma coisa simples, que, de repente, resolveu para aquele tema, foi ótimo, né? Professora Edivan. Eu vou no mesmo sentido que a metodologia ativa, ela deve despertar essas motivações. O que eu tenho observado é que muitas universidades, elas abriram, seguindo as DCNs de 2014, tinha que ter metodologia ativa, mas a metodologia ativa exige engajamento do docente e do discente. Eles têm que entender como funciona. Quando eu ouço que eu pulo a abertura, eu já dou os problemas para o aluno no PBL, eu fico muito triste, porque isso está justificando várias instituições, elas estão voltando para o modelo tradicional. Várias instituições. Ontem conversei com um gestor de uma instituição que ele falou, não tinha como, os docentes não se engajaram, as tutoriais não eram bem desenvolvidas. Esse mapa que você apresentou, eu presenciei muito. Também tenho fotografia quando eu dou aula de PBL, porque eu acho fantástico. Mas, mesmo na metodologia tradicional, você pode... Eu começo minhas aulas de farmacologia, como é que nós dividimos lá? A farmacologia básica ficou no 4º período. Farmacocinética, dinâmica, alguma coisa de anti-inflamatório geral. Mas as outras 80 horas a gente foi inserindo conforme foi andando. Então, no 5º período tem cardiologia, eu tenho 20 horas. O que você quer que eu dê de farmacologia em cardiologia? Que direcionamento que você quer? Olha, não pode faltar os fármacos da Rename, da Remume, aqui do município. E aí eles trazem você tem alguma situação clínica tua? Eu jogo no primeiro slide a situação clínica. Eu falo, olha, se vocês responderem essa situação clínica aqui, a gente já pode pular para o slide 20. Aí coloca outra, se você responder essa daqui, se vocês souberem, a gente já pula para o próximo slide. Se vocês responderem essas 3, a gente pode ir embora. Que tal? Então, trazer o problema antes para ir respondendo durante a aula. Isso é uma forma. Tem um programa, o Mente, não sei se vocês já usaram, ele é fantástico, porque o aluno conecta ali e você vai fazendo as perguntas, ele vai mandando um coraçãozinho quando ele entendeu a informação, quando ele não entende, ele faz isso. Então, eu consigo, alguém não entendeu, então vamos lá, sabe? Sem ele precisar se expor. Então, assim, faltou, eu não sei se eu coloquei no slide, que eu acabei falando muito, me perdoe do tempo, mas é o professor inovador, eu não sei se ficou no slide essa palavra, mas a gente já tem que acabar inovando. Você é médico? Não? Nós tivemos um... Veterinário. Na fisiologia, só para encerrar aqui, na fisiologia nós tivemos um problema, nós temos um ótimo professor de fisiologia, mas a básica, muito tradicional, olha, o ensino deles era, vocês têm que saber isso para ser médico. Um professor discutindo diabetes mitocondrial, né, alteração no DNA do ciclo de Krebs. Eu não sei se vai precisar numa formação generalista. Então, nós tentamos inserir esses professores da básica junto com os médicos.
Pergunte para ele o que é importante, porque fisiologia, nos currículos, algumas modificações de currículo, a fisiologia tem ficado, nem a anatomia, bioquímica, etc., está tudo por demanda. A fisiologia tem ficado. Então, assim, pergunte para o médico o que não pode faltar. Se sobrar tempo, você trabalha outras coisas, mas aquilo que não pode faltar tem que chegar para ele, né? Enfim, fazendo. O que dá certo, PBL. Um problema que você abre uma turma é uma maravilha, tudo. A outra é um desastre. Uma prova que para uma turma, a psicometria dá maravilhosa, a outra é um desastre. Olha, difícil dar aula para medicina. Essa idiosincrasia de turmas, assim, ela é, pelo menos a minha experiência, muito, muito clara, assim. Muito bom, né? Esclarecida a questão. Alguém mais? Prazer, eu sou Fabiana, aqui da FACERES, e sou de São José do Rio Preto também. Já que ela passou o microfone, eu gostaria de fazer uma colocação que eu achei pertinente, foi o que eu comentei ontem também da IA, e eu acho, né, eu falo, né, eu tenho comigo, né, tive a oportunidade de acompanhar o professor Flávio quando estava lá no PBL, e eu costumo falar para os alunos que o PBL ele salvou minha vida, porque eu vim do tradicional, e tudo que passa pelo PBL, tudo que eu conquistei até agora, foi pelas novas formas de estudar pelo PBL. Então, eu procuro passar, e até o último tutorial que teve agora, eu até comentei, porque, infelizmente, né, devido à grande quantidade de alunos que a gente tem em sala de aula, tem alunos que a gente só vai observar estando ou propiciando, né, numa sala onde você consiga ver ele. Então, a gente até terminou o tutorial semana passada, e tem um aluno que ele é fantástico. E eu fiz questão de falar para ele, num feedback individual, que eu falo para todos, eu falei, você vai ser o que você quiser. Porque o potencial que a gente vê no desenvolvimento do aluno e do engajamento, a gente percebe que aquilo para ele é muito motivacional ele continuar, e assim como ele conseguiu motivar a sala toda para fazer. E eu vejo, assim, agora, que um dos desafios que a gente está enfrentando, pelo menos eu falo pela minha experiência, pelas tutorias que eu passei, principalmente nesse semestre, que é a questão da IA. Então, estava muito nítido que os tutoriais de fechamento eram feitos com IA. Eles estavam muito, uma sequência lógica, muito didática, muito bem feita, e não dá tempo. Para nós, que é professor, não dá tempo de organizar daquela forma. E para ele, que está começando, infelizmente, não é duvidada a capacidade, não entra, não encaixa. Então, o que eu percebi, né, e eu gostaria também de saber a sugestão, né, agradeço pelas palestras que foram mencionadas, eu acho que realmente o caminho, né, para se chegar onde a gente quer é realmente saber qual é o nosso papel e o que a gente quer formar. E quando eu percebi essa atitude, eu mudei o papel. Então, eu deixei, né, na verdade, eles fazerem toda a explicação, e eu falei, muito bem, tudo. Onde se aplica? Como você se aplica? Então, ele teve que começar a ter um raciocínio crítico sobre aquilo. E, diante desse cenário, né, já aproveitando, eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque eu sei que o PBL ele tem lá os 7 passos, tudo a ser seguido. Em determinados momentos, a gente acaba não influenciando, mas eu queria saber se vocês acham que, nesse momento da IA, agora, ainda mais vivenciando essa situação, que eles vão trazer algo muito pronto, muito bem feito, se vale a pena a gente começar a inserir novos métodos ou estratégias que permitam o raciocínio durante aquele fechamento, no sentido de fazer uma colocação, de uma pergunta, uma situação, problema, onde eles são desafiados a colocar aquele conhecimento em prática, de uma certa forma, para poder avaliar. Seria algo assim a modificar, não seria, acho que, modificar no PPL, mas eu acho que estar atento ao novo cenário que a gente está vivenciando, porque, pelo menos eu, na minha experiência, o tutorial acabaria em meia hora, com muita qualidade. Só que, infelizmente, eu percebi que era tudo IA. Então, eu fiz, né, esse cenário, e eu percebi que eles falaram, opa, eu tenho material, mas eu não sei exatamente. Aí eu gostaria de saber a opinião de vocês diante desse cenário. Agradeço. Obrigada.
É uma bela pergunta. É uma bela pergunta que eu não tenho resposta, eu acredito que nem se tem resposta. Ontem eu fui defendo que você coloque a inteligência artificial nos currículos, no sentido de questões de procedimentos didáticos. Por quê? Se você colocar no currículo, a gente vai estudar, vai se desenvolver. Eu não gosto muito do termo capacitação, porque eu levei uma cortada de um médico lá, falei, vai ter capacitação para a questão de TBL. Ele falou assim, se você acha que eu não sou capacitado, por que eu passei no concurso? Então, a gente mudou para desenvolvimento docente. Mas, assim, nós vamos ter que desenvolver. Então, por isso que eu sou a favor de colocar de uma forma como procedimento didático. O que eu vou te falar da experiência de questões. Quando eu cheguei na Federal, se discutia muito, passa ou não passa slide para o aluno. Tá? Provas, entrega ou não entrega a prova, dá ou não dá as questões. Hoje, quando as turmas entram na instituição, lá é uma instituição pública, a Federal tem concorrência, eu tenho 30 alunos, vou fazer a praça de abertura, eu pergunto quem estudou por apostilas, etc. Quem estudou pelas provas dos últimos vestibulares? Todo mundo levanta a mão. Eles fazem até canal no YouTube ensinando. Então, não deu resultado? Eles estudaram pelas provas e passaram no vestibular, está lá. Então, Maastricht, teste do progresso. Hoje você chega lá, tem dos últimos 20 anos os testes do progresso, tem quantas mil questões. Se o cara souber tudo aquilo nas questões... Então, veja, lá atrás a gente foi muito reticente em entregar a prova, em liberar, né, as questões, etc. Mas se eu fizer uma questão bem feita e ela estimular o aprendizado, não está valendo. O meu objetivo não é que ele saiba. Tá? Se eu preparar... Os slides é uma fonte de material, tem que ser para orientar o aluno, tem que ser. Então, ele tem que ser bem feito. Hoje eu vou dar um TBL de antidiabéticos. A última referência de farmacologia é 2018. De 2018 a 2025 saíram 8 atualizações da diretriz, que não está no livro de farmacologia. Então, essa questão do uso de referência, por exemplo, a gente tem que... Se o slide vai ajudar o aluno, então eu vou preparar ele bem feito, vou orientar. Então, é uma ferramenta. Eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser colocada. E o caminho que eu entendo que a gente possa seguir é o elemento surpresa. Porque na inteligência artificial ele vai para casa e estuda, então se os tutores, aí a gente não sei, faz tempo que eu não mexo com PBL, eu adoro. Mas se a gente tiver um elemento surpresa durante a discussão, ele não vai poder ficar só na inteligência artificial, porque ele não vai ter acesso naquele momento. Talvez, não sei. É isso. Bom, o professor Edivan falou, né? A gente ainda não... É um mundo um pouco novo para a gente, né? Eu acho que ainda ninguém tem uma saída, alguma proposta mais validada do que fazer. Mas a gente tem opiniões, né? Então, eu também vou bem nessa linha. Eu acho que não adianta brigar, nós vamos, de alguma forma, precisar incorporar, né, o uso da IA no ensino médico, porque a gente usa. Eu uso. Né? Eu uso no consultório. Então, como é que eu vou falar, você não pode? Né? Mas eu sei qual é a IA, eu olho a referência. Então, a gente vai precisar primeiro ensinar isso para o aluno, mas assim, eu penso, assim, o que eu quero é que o aluno aprenda. Né? Se ele conseguir aprender com IA no nível, na profundidade que é esperada, então, de alguma forma, aquilo está ajudando ele. Onde que vai estar a defasagem? Porque se ele se acostumar só a ver isso, ele não vai, por exemplo, conseguir ou ter facilidade de ler uns 3 capítulos seguidos de um livro, de ler um artigo na íntegra, porque ele vai colocar na IA um artigo de 5, 10 páginas e ela vai, em 2 páginas, dar o resumo. Então, me preocupa que ele não vai ter a leitura crítica dos detalhes envolvidos. Então, isso talvez precise ser trabalhado em paralelo. Né? Mas, se, às vezes, é um aluno que teria dificuldade para chegar no ponto que eu quero, se ele de cara lesse um artigo desse tamanho, e ele consegue chegar onde eu quero, estudando por um resumo gerado por IA, eu acho que
é válido. Agora, aí, o professor Edivan, numa sessão de PBL, tudo bem que você percebe que isso aconteceu. Então, de cara, eu já não acho assim muito, se ele chegou no objetivo, tudo bem. Mas você precisa checar que ele entendeu. Aí que é o elemento surpresa. Começa a estar muito fácil, fala, não, para aqui. Você me explica essa ponte que você fez. Porque aí eu sei que sabe. Agora eu quero saber se ele sabe, se ele leu e aprendeu. Então, durante a sessão tutorial, a gente precisa, né? Isso faz parte do PBL, você precisa questionar o aluno, mesmo que esteja saindo lindamente o raciocínio, né, o desdobramento. Aí você para e começa a... Eu tive uma vez, quando a gente estava fazendo um treinamento para a PBL, uma das pessoas que entende muito, falou o seguinte: pode pôr o melhor pesquisador do assunto e vou perguntar do assunto dele, ele não vai sobreviver ao quinto como. O quinto como, ninguém sobrevive ao quinto como. Por mais, né, ultra mega pesquisador daquele assunto, você vai perguntar do assunto que ele pesquisa. O aluno, raramente, ele passa do segundo. Né? Então, essa, para mim, seria a saída prática na sessão tutorial para certificar que o aluno, de fato, entendeu. A gente tem que questionar, mesmo que pareça que está tudo certo. Né? Bom dia, meu nome é Thalita, sou professora aqui na FACERES, e parabenizar o professor Edivan, que com muito carinho foi meu professor na graduação, turma de 2006, formado em 2009, e também o professor Flávio, que é aqui da casa, sempre um privilégio poder ouvi-lo. Eu queria só aproveitar e fazer um comentário que vocês mesmos colocaram sobre o Mente, né, o Mentimeter. Eu sou professora e pesquisadora, então minha disciplina é pesquisa, então vocês já imaginam, né? Então, se está faltando estímulo na clínica, curiosidade na clínica, imagina dentro de uma disciplina que é pesquisa, principalmente como a gente inicia aqui, que é bem nos primeiros 2 anos aí do curso. E aí, eu não uso metodologia ativa, não é PBL nem TBL, é uma aula tradicional e a gente tem que tentar ver o que a gente pode fazer para cativar esse aluno e pensar que ele precisa ter um pensamento crítico, né, dentro daquele contexto que a gente está ensinando na ciência. E aí eu uso o Mente porque funciona muito bem, e aí eu trago a discussão, a gamificação dentro da sala de aula, né, porque para essa geração acaba sendo um estímulo também. E vai gerando um interesse, e eles vão se interagindo. E também você percebe que quando você faz essas dinâmicas de gamificação também em equipe, eles começa a trabalhar aquela comunicação, aquele relacionamento interpessoal para dar certo em relação às respostas que eles precisam fornecer. E, surpreendentemente, apesar de a gente viver num mundo muito competitivo, eu vejo também o quanto eles têm aplaudido o grupo que consegue se sobressair e ter um resultado mais positivo, né? E uma outra atividade que eu também uso assim, para estimular, e o professor Edivan colocou muito bem na aula dele, é que nós somos uma experiência ambulante, né? Então, eu fico contextualizando as minhas experiências clínicas em pesquisa para trazer essa realidade para eles. E quando eles estão diante da leitura de um artigo científico, depois que eles terminam todo aquele artigo no final do semestre, a gente fala dos preceitos éticos, como que isso tem que ser oferecido, eles popularizam aquele conhecimento e a gente simula na sala de aula. A gente coloca alguém é paciente, e você seria o médico, como que você poderia conversar com o seu paciente para oferecer aquele tratamento? Eu sei que eles ainda é bem inicial, não tem todo um racional clínico para aquilo, mas ali você trabalha a postura, a comunicação, né, a questão ética, né, até que ponto você oferece. E eu, às vezes, trago até experiências pessoais, né? Então, da minha experiência clínica, experiência pessoal com familiares, para que justamente eles possam tentar fazer aquela aplicabilidade da melhor forma possível, como se fosse alguém da família deles, né? Como vocês gostariam que fosse tratado. E, pensando nessa questão de pesquisa,
eu queria ouvir um pouquinho do professor Edivan e também a opinião do professor Flávio a respeito de como vocês veem isso também no corpo docente, porque foi exposto que uma das funções é pesquisar, mas a gente tem múltiplas funções, né? E existe uma diferença também do setor do ambiente privado, do ambiente público. A gente sabe como isso não tem não é tão igualitário no sentido de disponibilidade, tempo, engajamento. Foi até uma questão que a gente discutiu ontem muito na mesa redonda. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como vocês pensam que essa curiosidade, esse estímulo, não só para o discente, mas também para o docente. Muito bem. Não pense que pesquisa em instituição pública é pesquisa que está fácil, porque acho que está até mais difícil se não buscar parcerias. Tá? O que nós fizemos lá? Veio as comissões acamentes de reconhecer, ela falou, olha, a documentação, os médicos não têm publicações, porque a nossa realidade são os médicos locais, que foram lá, se estabeleceram com um consultório, etc. Né? Assim que eu assumi a primeira gestão em 2021, um pouquinho antes de reconhecimento do MEC, eu falei, não, essa questão que o médico não sabe pesquisar, para mim, não entra, porque pesquisa, para mim, ela é igual na contabilidade, no direito, ela tem os princípios, e você pega o seu paciente, você está fazendo todo o procedimento de pesquisa ali. Então, nós colocamos que o professor deveria orientar pelo menos um TC, tá? Pelo menos um trabalho de conclusão, lá não é TCC, porque eles defendem o 8º período. Então, os médicos foram, adivinha quantos % dos TCs dos médicos foram publicados? Não interessa a revista, teve revistas muito boas, 62%. 62% dos alunos que foram orientados por médicos encaminharam seus trabalhos e publicaram de alguma forma. E aí, quando a gente foi para os professores da básica, existe na básica aquela questão de precisamos publicar na Nature, numa revista tal, sacrificar tantos ratinhos e coisa, que é válido. Não estamos... 2% dos professores que orientaram o TC na básica publicaram. Então, assim, você trouxe o docente, me resolveu um problema enorme de orientação, que estava sobrecarregando os outros, a produção deles aumentou, e, a partir do momento que ele publica, ele se sente motivado a publicar, ele se sentiu mais motivado com a docência. Professores começaram a abrir 3 vagas de orientação, já tinham temas. Tá? Então, assim, funcionou. Né? Funcionou. Não estou discutindo a qualidade das publicações, embora tenham muitas publicações boas, mas, assim, é um fomento, é uma forma de você incentivar o professor, porque recurso está difícil. Está extremamente difícil. Nós formamos a 10ª turma agora. O curso deveria abrir com 60 professores. Nós recebemos agora os últimos códigos de vaga, já formou os alunos. Então, você imagina o desespero que foi ao longo. Então, se nem os professores eles estão nos dando no tempo adequado, você imagina recurso para pesquisa. Tá? Não, acho que é bem nessa linha, né? Pesquisa... assim, eu colocaria 2 situações, pesquisa no curso de medicina. Uma que eu acho que é fundamental e que precisa, em todo o curso de medicina, pensar nisso, que é exatamente o trabalho que você muito bem faz, que é capacitar os alunos... Capacitar não pode, né? Que é treinar os alunos e deixarem eles confortáveis na leitura e interpretação de artigos científicos, porque isso vai ser a vida toda, né? As atualizações vão aparecendo, muitos vão precisar pegar o artigo e ver, e não vão dizer amém, né? Olha, ver a metodologia, ver certinho se é exatamente aquilo que ele está procurando. Então, interpretação de artigo, isso envolve habilidades em pesquisa, eu acho que todo o curso os alunos deveriam sair preparados minimamente a uma interpretação básica de se é um artigo de campo, se é uma meta-análise, esse tipo de coisa. Outra coisa é o aluno fazer pesquisa. Aí eu acho que não pode forçar, porque pesquisa não é assim
para todo mundo. Não é todo mundo que tem a veia para isso, sabe? Então, aí quando a pessoa que está afim, que gosta, se identifica, na faculdade o que ela tem que ter aberto e facilitado, por exemplo, é a iniciação científica bem estruturada. Esse é o caminho. Aí a pessoa começa a iniciação científica, se ela tem a veia, para coisa, aí vai. Né? Ela certamente, depois de formada, vai fazer uma especialização e já vai cair para a carreira acadêmica, se ela tem gosto para a coisa. Então, uma coisa é treinar o aluno para interpretar as meta-análises, né, as revisões que vão impactar na conduta dele, e a outra coisa é, por uma fração menor, é você ter mecanismos disponíveis para ele seguir, caso queira fazer pesquisa, que é outra pegada. É assim que eu vejo. Mas eu vejo uma coisa assim no internato, sabe, eu trabalho com preceptoria também, os alunos, eles saem da parte teórica do curso de medicina, eles chegam no internato, eu vejo que existe um certo desemparelhamento entre o que é praticado no internato e o que eles aprendem na parte teórica. Um exemplo grande é o exame clínico, né? Você sabe, aluno gosta de fazer coisa errada, aprender coisa certa, eles têm a maior dificuldade de aprender coisa errada, eles aprendem fácil, né? Então, eu vejo um grande problema hoje, assim, porque o médico ele não sabe, hoje o médico não faz exame clínico dos pacientes, né? Não sabe fazer uma anamnese adequada, não sabe fazer um exame físico adequado. E eu julgo que isso aí, muitas vezes, é causado porque ele chega no internato e ele não aprende isso aí corretamente. Ele chega lá, vê o preceptor fazendo a ausculta por cima da roupa, né? Quando eles passam comigo lá no internato, eu faço um ambulatório de cardiologia em Santa Fé, né, para a preceptoria, puramente para a preceptoria. Quando eles passam comigo lá, eu falo para eles, auscultar por cima da roupa é chupar bala com papel, muchacho. Você não pode fazer isso aí, ó. Você não vai querer pegar um paciente aí no inverno, aí, que ele está com uma camiseta, um pullover, uma blusa, uma jaqueta e tal, e eu querer escutar estertor crepitante desse paciente aí por cima da roupa. Então, eu estou vendo que tem esse desemparelhamento entre a parte teórica do curso e o que é feito no internato. Assim, você, principalmente o Flávio, que é médico, né? Como você discute isso aí comigo, né? Como você tem um jeito aí da gente conseguir melhorar ou evitar isso aí? Olha, eu, infelizmente, não sei se vou conseguir te ajudar muito. Eu acho que o professor Edivan vai mais, porque me parece que aí é uma questão mais de... envolve um pouquinho de gestão, que é o que o professor colocou no internato. Muitas vezes a faculdade não tem o controle sobre todos os médicos que estão em contato com o aluno. É interessante que, normalmente, quando existe um internato em que o médico do internato é professor da faculdade, aí é mais tranquilo, aí a coisa acontece conforme o rito, né? Porque ele sabe, ele é parte do corpo docente, então ele participa muitas vezes das reuniões, ele entende qual é a dificuldade, a falha, e lá na frente ele se preocupa em corrigir, porque ele quer que o aluno seja bem formado. Agora, em muitos, isso é uma realidade, né? Que
no Brasil, em muitos campos de estágio, de internato, o professor que presta é o professor lá daquele serviço, ele não está envolvido com a faculdade. É esse que vai escutar por cima da roupa, que às vezes nem vai examinar o paciente, já vai fazer a requisição. E aí, eu até queria ver, porque essa parte da ponte da gestão eu não tenho experiência, mas o professor Diva talvez tenha, né? Ali, como é que vocês têm feito para sanar esse problema do professor que é ligado do internato, que é professor do curso, e do outro que foi envolvido de certa forma, mas só para prestar atendimento ali. Bom, e você colocou um problema, mas a gente tem outros problemas, tá? A gente tem problemas de assédio moral, de assédio sexual, denúncias que vêm, e você não tem controle, porque o preceptor ele faz parte da rede ou do serviço que está prestando. O que nós estamos fazendo, e isso foi uma discussão já que deu muita briga, mas depois em colegiado, nós queremos a orientação direta. O nosso docente, que o nosso preceptor seja docente e faça orientação direta no internato, tá? Porque o que nós temos na maioria hoje é orientação indireta. O docente fica responsável por um grupo de preceptor e na pública fica responsável por ele coletar a assinatura. Então, nós não sabemos como é que esse aluno é avaliado, se ele chega no horário, etc. Não tem relatório dos preceptores. Esses preceptores, a maioria do nosso campo de estágio é na rede, e aí os preceptores não têm liberação da prefeitura para ir até a universidade para poder fazer um curso de desenvolvimento, como avaliar, fazer relatório, etc. Então, o que nós estamos fazendo com essas vagas, pegamos a vaga de 40 horas, transformando em 2 de 20 e colocando o professor direto para orientar. O que deu muito certo, e o teste do progresso mostrou isso para a gente, foi ter o professor preceptor lá no internato com um pé no ciclo clínico. Então, a GO e a pediatria, a gente conseguiu fazer isso. Os resultados são ascendentes. Assim, ele já vai ascendendo no curso do conhecimento, quando chega no 5º, 8º período, sobe, no internato ele dispara. Então, assim, teste do progresso bem feito, a gente consegue ter algumas informações. Eu analiso sempre, tá, nossos dados lá, o 4º ano, o 8º período, e o aluno que sai. Esses dados eu faço questão dessas turmas. Por quê? Porque com essas turmas eu pego a questão do teste de progresso, eu faço avaliação. Quantas questões são de diagnóstico, competência diagnóstica. Então, eu entrego o relatório para o pessoal do internato, olha a evolução dessa turma. Está pecando aqui, está muito bem aqui, faltou aqui, mas desde que o teste seja bem feito, a psicometria valide a prova, etc. Tá? Mas tem que ter orientação direta para que o gestor tenha controle, possa chamar o docente. Eu não consigo chamar um preceptor. As bolsas de preceptoria são valores baixos, para ele ficar fazendo muita coisa. Então, eu dependo. Quando você depende a conversa tem que ser uma conversa que você chega sempre ouvindo, né? Do ponto de vista mais de professor, né, uma coisa que o senhor falou, eu acho que é reflexo daquilo que às vezes falta um pouco na base, né? E aí eu queria fazer uma crítica assim: tecnologias tem, mas nem todas vão servir para todo mundo. Você tem metodologias ativas, mas nem todas vão servir para todo mundo. A gente tem uma situação que a gente adapta uma sessão de tutoria e que, por mais que a coordenadora da tutoria trabalhe arduamente, faz reciclagem, treino, seja lá o nome que se dá, que hoje tem muita gente preocupada com adjetivos e esquece o cerne da coisa, né? Os alunos vão para a sessão preparado para o tutor, porque eu faço diferente, eu entrego o objetivo, o outro não entrega. Então, o João, para ir para o João, a gente tem que ir desse jeito. Então, meia culpa, né? Tem muita coisa que o docente ainda tem. Eu sempre brinco que se o corpo docente, independente de qual estágio esteja, melhorar 10%, engajar 10%, o curso ganha 60%. A gente tem tido um cuidado assim de tentar, eu acho que a fisiologia me dá
essa oportunidade que ela integra muito, né? Tenta mostrar para o aluno a coisa integrada, o funcionamento integrado. Então, eu sempre vou conversar eu vou falar com o cardiologista, eu vou falar com o nefro, eu vou falar com o gastro, eu vou falar com o hemato, ó, isso que eu estou apresentando está no contexto mínimo que ele precisa ter. Então, eu acho que isso tem funcionado bem. E aí, porque eu falo até no segundo e terceiro períodos, ele chega no sexto período. Ah, eu não vi isso, não. O que o professor da cadeira faz? Dava uma aula de conceitos fisiológicos, porque ele precisa de fisiopatologia e por aí vai. Então, eu acho que isso funciona bem. E uma coisa que tem me preocupado é assim, hoje tem as empresas que vendem para o senhor uma mesa anatômica maravilhosa, né? Uma mesa anatômica que você toca o dedo lá, você vê o esqueleto, você toca o dedo, vira o músculo, você toca o dedo, vira o... Aí vem o cara do estetoscópio, que agora faz o traçado do eletro junto com esse... E tem o boneco. Eu sempre peço perdão para quem trabalha com laboratório de habilidades, eu chamo de boneco, ninguém gosta disso. Ai, mas o meu fala inglês, o outro vomita, um muda de cor, o outro grita. E o ser humano, que hora ele põe a mão nele? A hora que chega lá ele não sabe fazer. A hora que chega lá ele não sabe fazer. Então, quer dizer, você tem situações, eu já vi, infelizmente, inclusive até na instituição, que o projetor na aula falhou, acabou a aula. Amigos, você está ensinando num curso, que o objetivo desse curso é entender como é que funciona o organismo de um ser humano, que na tua sala tem 60, 70, 80, se você não souber ter a habilidade de fazer um indivíduo, fazer uma palpação, ver o colega, eu acho que tem muitas coisas que no contexto, acho que pedagógico, eu acho que o engajamento simples ou o necessário, eu costumo dizer assim, aquilo para que você foi contratado e você é pago, você tem feito aquilo bem feito? Né? Então, eu acho que eu sempre faço esse, inclusive esse autoquestionamento. Né? E, então, tem coisas simples que eu acho que a gente conseguiria dar passos bem largos nesse contexto, né? De integração, independente de qual seja a estratégia que você tem no seu projeto pedagógico, independente de qual seja, se é PBL, se é TBL, se é clássico, tem que ter esse engajamento dos dois lados. Né? Às vezes a gente fica pensando muito no aluno, porque o aluno não faz isso, porque o aluno não faz aquilo, porque ele não vai bem na prova, porque ele estuda por slide, porque ele está usando o IA, e a gente está fazendo o quê nesse contexto? Se eu vou transmitir conhecimento, eu também não me incomodo com isso de jeito nenhum. Se você é tutor, se você, seja lá o adjetivo que se dá, está sendo feito de acordo com o projeto pedagógico do curso para a formação daquela garotada. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer essa autoavaliação de maneira contínua, esse autofeedback, vamos dizer assim. Né? Só um momento. Gente, nós ficaríamos aqui, acho que a manhã toda, falando sobre esse assunto, que é a nossa prática, né? É o nosso dia a dia, e é o nosso desafio, que é muito importante. Mas agora, os professores vão estar respondendo, a gente vai ter tempo para mais uma pergunta e a gente encerra, tudo bem? Professor, só vou fazer um comentário. Assim, essa é a minha opinião. Ficha 2, eu chamo de ficha 2, não sei se vocês é ficha 2 ou plano de ensino. Vocês já colocaram lá, aula 1, tema fisiologia respiratória, e descreveu as coisas e a competência que ele quer desenvolver. Se todos os docentes fizerem uma ficha 2 assim, e nós fizermos uma avaliação em cima da ficha 2, não tem questão de fisiologia respiratória que avalia tal competência, então você consegue, como gestão e como professor, identificar. O professor é muito importante, eu não estou dizendo que não, nós temos professores ótimos dentro das suas características, mas tem médicos que nos deixam, ele mudou de cidade, passou no outro concurso, sobrecarregou a instituição. Eu não posso que entre um outro médico ali, um outro docente, e faça tudo diferente daquilo que foi desenvolvido por um projeto de curso para o aluno. Então, assim, trabalhar ficha 2, fazer uma avaliação em cima de ficha 2, que seja uma avaliação validada, é uma forma de você identificar, professor, aonde que está o erro. Se o erro é quem está indo para a tua preceptoria, ou se o erro é lá na preceptoria, né? É uma das formas. Mas, assim, eu volto a esse... É método. A gente está aqui discutindo num congresso, mas eu não posso fazer a revelia essas mudanças. Claro, tem uma adaptação ou outra para aquela situação. Olha, aconteceu uma cirurgia, o professor teve que chegar atrasado e encurtar. Né? É uma situação.
Mas tornar isso constante, eu particularmente não vejo com bons olhos dentro do ensino. Tá? Senão não faz sentido a gente estar fazendo esse encontro para discutir educação médica, porque a gente está trabalhando com ciência. Educação médica é ciência. Então vamos produzir as nossas opiniões fundamentadas e publicar, tornar isso publicizado. Ninguém vai fazer laboratório se não souber a metodologia que você vai fazer. Ninguém vai fazer uma cirurgia se não souber a técnica. Mais alguma questão? Não, a gente só pediu para a gente se apresentar, né? Meu nome é Lúcia Amélia, sou docente aqui também e sou daqui de São José do Rio Preto. Meu nome é Sandra, sou docente da FACERES. Meu nome é Rosi, sou enfermeira, trabalho no Laboratório de Simulação Realística na Uniária, Araraquara, na parte de enfermagem aplicada à medicina. Meu nome é Micheliane, sou enfermeira também de Araraquara, trabalho no Laboratório de Simulação Realística, junto com a Rosê, junto com o professor Luiz Henrique. Bom dia a todos, eu sou Nauzimar, sou aqui da casa, tá? Sou fisioterapeuta e eu trabalho com a primeira etapa do curso aqui na FACERES. Eu já me apresentei. Sim. Eu sou de Fernandópolis, eu dou aula em Fernandópolis e em Santa Fé também, na Unifunec. Luiz Flávio, meu nome, eu sou médico, fiz terapia intensiva, formação em cardiologia e terapia intensiva, né? Hoje eu trabalho com cardiologia e terapia intensiva, eu fiquei velho para isso. Bom, como a mediadora, facilitadora aqui da mesa, gostaria até de dar um feedback de como foi assim, a minha avaliação por estar participando nesse momento, e eu acho que nós atingimos o objetivo da nossa mesa, né, que era realmente falar da função e do propósito, tanto do docente quanto do preceptor, e os desafios que a gente acaba encontrando, e que bate a nossa porta todos os dias, que todo mundo colocou aqui as suas dificuldades. E uma frases muito interessantes que todos colocaram, eu acho que dá para a gente dar uma resumida, quanto que assim, né? O ensinar vai exigir da gente sempre muita atualização, como o professor Flávio falou, o professor Dinan também. A criatividade, né? Antigamente era fácil ser professor, né? Você fazia aula, fazia exposição, ó, vai para casa, estuda, depois tem a prova. Né? As novas metodologias que foram surgindo também tirou o professor da zona de conforto, então isso foi muito discutido, e como a gente pode melhorar isso, e que vai ser constante agora na nossa vida, principalmente, né, com o advento das inovações, tecnologias, a IA. Né? Diante do surgimento dessas tecnologias, os alunos eles são muito espertos, né, sempre. Quando surgiu o computador, lembra? Eu estou lembrando da faculdade, a gente foi conversando, quando estava... tem um computador, vamos lá fazer a atividade. A hora que entregar a tarefa, não quero impresso, tem que fazer à mão, lembra? Não era assim? Por que a gente, como o professor Flávio falou assim, por que não usar, né, da IA, realmente tirar proveito disso que veio, porque não vai mais embora, pelo contrário, né, se a gente não se adaptar, nós vamos embora, é bem isso. E isso ficou muito intrínseco, né, muito explícito até, e como fazer o aluno reter o conhecimento com tanto conhecimento na mão. Né? Tem conhecimento aqui, não pode falar que não tem, só que está na mão, não está no cérebro. Né? Então, muitas vezes, o dia que faltar um celular, faltar internet naquela instituição onde ele estiver atendendo, qual é a prática dele? A gente precisa voltar um pouquinho também para isso, né? Como reter esse conhecimento. É importante, mas como fazer isso? Então, foi muito discutido isso. E hoje a gente fala, né, a prática médica mudou. Antes a gente lia muito, né, era estimulado a ler muito. Quantos artigos você leu, páginas e páginas, para aprender e reter esse conhecimento. Hoje é tão pouco, e esse pouco tirar a superficialidade disso. A gente não falou um pouquinho da superficialidade, falou, mas não aprofundou nisso. Né? O que precisa saber muito na fisiologia, naquele detalhe da questão da diabetes mitocondrial, e o que isso vai impactar realmente na prática? Mas a gente também não pode esquecer que aquele conhecimento existe, e ele que ajudou a gente a descobrir fármacos, descobrir, né, os tratamentos que foram, né, surgindo para que a gente conseguisse tratar aquela condição do paciente. Então, a gente sempre valorizar, desde o básico até a questão do final. E hoje, assim, não vamos discutir isso, mas acho que até para a gente pensar. Antes, o aluno, a criança que entrava para a alfabetização,
se ela não soubesse escrever à mão, ela não sabia escrever, ela não sabia ler, era analfabeto. Hoje, acho que a educação infantil tem desafios tanto quanto os nossos na medicina. As crianças não estão aprendendo mais a escrever à mão, estão aprendendo a escrever em computadores, mas elas sabem ler, escrever e entender. Então, elas são analfabetas, né? A mesma coisa para nós, né? A gente não tem mais aquela questão do aluno ele ter que saber tudo na cabeça dele, porque hoje não tem mais. O médico, você perguntava, ele tinha resposta. Você perguntava, ele tinha resposta. Se ele não tinha, era porque não existia, né? Quando surgiu lá 1800, 1900, porque não existia muito, porque o conteúdo de conhecimento era muito menor do que tem hoje. Então, a gente também se adaptar a isso. Foi muito claro e agradeço muito a presença de todos, aprendemos muito com os professores. Obrigada. Pessoal, só um convite. Quem estiver interessado, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Fisiologia e dentro da sociedade a gente tem uma comissão de ensino. Agora, na primeira semana de julho, lá na Unicamp, na Faculdade de Odontologia, lá de Piracicaba, a gente vai fazer o 7º workshop de metodologias ativas. Né? Então, se alguém tiver interesse e quiser dar uma olhadinha no site da Odontologia da Unicamp, e dias 2, 3 e 4 de julho vai ser feito isso lá na Unicamp. Tá joia? Se quem puder, serão todos bem-vindos. Bom, em nome do nosso diretor, Dr. Tufiamba Neto, do professor Araré, do professor Felipe Paca, os organizadores do evento, eu agradeço a participação de todos, agradeço aos participantes da mesa.